Será que é certo para aquele que foi separado das seitas pela palavra de Deus e reunido no nome do Senhor Jesus, ir para seitas ou missões sectárias para pregar, se for convidado a fazê-lo? Antes de dar uma resposta objetiva, primeiro vou dar uma palavra de testemunho pessoal, fazendo referência a vários versículos para confirmar o que vou dizer de minha própria experiência. Muitos anos atrás, Deus, em sua misericórdia, me salvou do pecado e do inferno. E Ele me deu sua própria palavra como meu guia e conselheiro. Ele me deu, no momento da minha conversão, um amor intenso por sua palavra e comecei a lê-la e a buscar ser guiado por ela em tudo como filho seu, como filho de Deus. Aprendi ao ler a palavra de Deus que nasci de Deus, conforme Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, e sobre seu Filho, Filho de Deus, o Senhor Jesus, que Ele me deu a vida eterna, 1 João, capítulo 5, versículo 13, e que estando de posse dela, eu deveria nunca perecer, João, capítulo 10, versículo 28, ninguém podendo me arrancar de suas mãos. Aprendi que fui morto e sepultado com Cristo, Romanos capítulo 6, versículos 4 e 6, e que também ressuscitei com Ele, Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 13, e que o batismo na água por imersão é uma figura disto, 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Então, em obediência à palavra de Deus, fui batizado, como temos em Atos capítulo 10, versículo 47, 48, capítulo 18, versículo 8. Aprendi que é desejo do Senhor Jesus que seu povo lembrasse dele, e que anunciasse sua morte no partir do pão até que ele voltasse. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 25, reunindo-me no primeiro dia da semana, como faziam os apóstolos, os discípulos, Atos capítulo 20, versículo 7, que seus santos reunidos em seu nome separados do mundo deveriam estar juntos. Atos capítulo 2, versículo 44, que a igreja é um corpo. Efésios capítulo 4, versículo 4, não muitos, e que todos os membros foram colocados em seus lugares por Deus, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 28, e tem seu trabalho especial a fazer. Vi que eles, quando reunidos, devem ser guiados pelo Espírito de Deus em sua adoração, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, capítulo 14, versículos 15 a 25, e que aqueles que assim se reúnem não devem abandonar estas reuniões, Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13. Ao procurar obedecer a esses mandamentos simples e claros do Senhor, encontrei-me fora de todas as denominações e de todos os outros sistemas que são contrários ao caminho traçado na palavra de Deus para seu povo, e encontrei-me com aqueles que foram guiados pela mesma palavra e procuravam, como eu, obedecê-la. Eu permaneço onde a obediência à palavra me levou, e até que eu veja naquela ou daquela palavra que Deus me ordenou a entrar nas seitas e sistemas que os homens formaram e dos quais não encontro nada na palavra, senão condenação, devo, e pela graça eu irei permanecer onde fui guiado pela palavra de Deus. Não tenho nenhuma inclinação ou desejo de deixar a posição feliz em que fui colocado e na qual desfruto da comunhão com os santos de Deus em adoração e serviço, para entrar em qualquer lugar onde tal comunhão seja impossível. Não posso adorar a Deus em tais círculos por causa da vontade e dos caminhos do homem que substituem a palavra de Deus e o caminho de Deus, e pela mesma razão, ou pelas mesmas razões, não posso servir ou pregar ali. Adoração na ordem de Deus vem em primeiro lugar, serviço vem em seguida. Nós chegamos para adorar primeiro e saímos para servir a seguir. É assim que está a ordem em Hebreus capítulo 10, versículo 22, e no capítulo 13, versículo 13. Como um santo sacerdócio, os crentes devem oferecer seus sacrifícios espirituais e então, como um sacerdote real, mostrar as virtudes daquele que os chamou. Esta também é a ordem em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 a 9. Não temos a liberdade de separar ou mudar a ordem das coisas que Deus uniu e estabeleceu em sua palavra. Se eu não posso entrar e participar da adoração dessas seitas, então não posso ir a participar do serviço com elas. E isso não é porque nenhum convite foi feito,
pois recebi convites tentadores, acompanhados com iscas de ouro, mas nunca aceitei. Simplesmente porque a palavra de Deus, que me separou de todos esses sistemas religiosos, nunca pôde me levar a eles ou a elas, nem mesmo por um dia ou por uma hora. E assim, é assim que todo o assunto está resolvido para mim. Não tenho liberdade para vender ou atenuar a palavra de Deus sobre este ou qualquer outro assunto. Foi dado para ser obedecido e não foi dado para ser tratado com leviandade ou mantido firme e solto conforme a ocasião exige. Mas você pode me perguntar, por que você deveria se apegar tão tenazmente a essas coisas? Minha resposta a isso é que minha responsabilidade é obedecer a palavra de Deus, não importa o que os outros façam. Se você me perguntasse por que eu me apego com tanta tenacidade à verdade da vida eterna, por exemplo, eu responderia citando João capítulo 10, versículo 28, e diria: isso é o suficiente para mim. O Senhor garante que aquele que lhe dá a vida eterna nunca e ninguém pode arrebatá-los das suas mãos, nem o próprio que foi salvo não tem condições de fazer isto. Se me perguntam, por que você foi batizado como crente? Eu recorreria a Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, para começar, e Atos capítulo 8, versículo 38, como exemplo e modelo, e como doutrina usaria Romanos capítulo 6, versículos 4 a 6, e Gálatas capítulo 3, versículo 20, e Colossenses capítulo 2, versículo 12. Se me perguntarem, ou se me perguntam, por que me reúno em nome do Senhor Jesus e não em nome de uma seita ou partido denominacional, eu poderia usar escrituras como Mateus capítulo 18, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 4 e Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 44. Como poderia qualquer homem que teme a Deus e é guiado por sua palavra entrar em tais lugares onde a palavra de Deus é desonrada e o Senhor, como cabeça e governante do seu corpo, que é a igreja, é negado seu lugar? Se essas denominações e missões sectárias estivessem certas, nunca deveríamos ter-nos separados delas. Se estiverem errados, como tenho certeza que estão, pois é assim que as Escrituras mostram para todas as seitas e divisões, então seria errado voltar a eles ou a elas, seja para pregar ou para ouvir. Para mim, entrar em um desses lugares seria desobedecer escrituras claras, como temos em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19 a 22, e para dizer na prática que eles não estão tão errados, afinal, que a separação deles não é de muita importância, mas pode ser deixada de lado quando a ocasião exigir, que a verdade de Deus pode ser abandonada sem muita preocupação e que virar as costas para aqueles a quem Deus separou dos sistemas religiosos do mundo e os reuniu para Cristo é uma questão pequena comparada com a pregação. Aqueles que vão pregar nas seitas ajudam a perpetuá-las e a atrair outros para elas e fazem tropeçar outros que procuram encontrar uma saída delas. Alguns justificam e justificarão sua ação dizendo que entram para ajudar os outros a sair. Que falácia esta, e que mentira, e que pensamento errado, e que engano. Deixe-me encerrar este vídeo tentando responder a esta colocação que alguns vão dizer, sim, mas você vai lá para ensinar e para tentar tirar essas pessoas dos erros e mostrar os erros delas, enfim, elas vão ouvir e vão se arrepender. Portanto, é sábado à tarde e o poço da mina está fechado durante o fim de semana. Todos os mineiros chegaram às suas casas, mas Frederico não chegou. Sua esposa fica preocupada e em sua angústia vai até André, seu amigo, para lhe contar seu problema e o seu problema é a falta do marido que não chegou. André vai até a boca do poço daquela mina, mas não encontra ninguém lá. Os motores estão parados e tudo quieto. Gritando com toda a força na boca daquele poço,
Olá, Frederico, você está aí? Uma voz lá embaixo e bem silenciosa. Não consigo sair e não há gaiola aqui. André fica com pena de seu vizinho e se oferece para deslizar pelo arame e ajudá-lo a sair de sua posição infeliz. Ele quer salvar o seu amigo a toda pressa. Não, grita o homem preso, o Frederico, no poço, que sabe que a presença de outro na cova não vai melhorar as coisas para ele. Não desça aqui de jeito nenhum. Se quiseres me ajudar de alguma forma para me tirar deste lugar, mantenha-se inteiramente fora. Eu convido você para ler Jeremias capítulo 38, do versículo 6 a 13, e você verá como eles tiraram o homem deste poço. E vamos dar atenção à palavra falada ao profeta há muito tempo, que é tão aplicável agora como naquele tempo. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Jeremias capítulo 15, versículo 19.